Olá, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, fortaleça e ampare em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos elevar o pensamento a Jesus, rogando ao Divino Mestre que nos fortaleça em termos de vibrações, de entendimento, que cresçamos em nossa fé e em nossa resignação a partir da compreensão da lei divina agindo em nossas vidas. Que, diante do planejamento reencarnatório, sejamos vitoriosos, que tenhamos escolhas vinculadas à vontade do Pai e não à nossa, para que os nossos passos sejam de segurança e nos conduzam a um caminho de paz, de equilíbrio e de harmonia. Envolva os nossos lares e os nossos entes queridos, Senhor, hoje e sempre, em Tua paz. Do capítulo 47 do livro Vinha de Luz, o povo e o Evangelho. Um trecho de Lucas 19:48. E não achavam meio de lhe fazerem mal, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o. Reflexões do benfeitor Emmanuel. A perseguição aos postulados do cristianismo é de todos os tempos. Nos próprios dias do Mestre Divino, nos círculos carnais, já se exteriorizavam hostilidades de todos os matizes contra os movimentos da iluminação cristã. Em todas as ocasiões, no entanto, tem sido possível observar a gravitação do povo para Jesus. Entre ele e a multidão nunca se extinguiu o poderoso magnetismo da virtude e do amor. Debalde surgem medidas draconianas da ignorância e da crueldade, em vão aparecem os prejuízos eclesiásticos do sacerdócio, quando sem luz, na missão sublime de orientar, cientistas presunçosos, demagogos subornados por interesses mesquinhos, clamam nas praças pela consagração de fantasias brilhantes. O povo, porém, inclina-se para o Cristo, com a mesma fascinação do primeiro dia. Indiscutivelmente, considerados num todo, achamo-nos ainda longe da união com Jesus em sentido integral. De quando em quando, a turba experimenta pavorosos desastres. Tormentas de sangue e lágrimas varrem-lhe os caminhos. A claridade do Mestre, contudo, acena-lhe a distância. Velhos e crianças identificam-lhe o brilho santificado. Os políticos do mundo formulam 1000 promessas ao espírito das massas. Raras pessoas, entretanto, se interessam por semelhantes plataformas. Os enunciados do Senhor, todavia, em cada século se renovam, sempre mais altos para a mente popular, traduzindo consolações e apelos imortais. Meus amigos, de acordo com o Livro dos Espíritos, Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus nos enviou como modelo e guia para toda a humanidade. Ele, em 3 anos de vida pública, nos trouxe lições, exemplificações que ainda hoje estamos longe de conseguir vivenciar na prática tudo. Mas o conteúdo que ele nos ofereceu é passível de assimilação, de compreensão, e se ele nos trouxe, é para que consigamos aplicá-lo. Porque qual seria o bom professor que oferecesse uma lição cujos alunos não conseguissem praticar, compreender, vivenciar? Seriam lições muito distantes daquela realidade. E embora, ao longo desses 2 milênios, precisávamos
como individualidade e coletividade avançar em muitos sentidos, alguns itens, algumas situações, percebemos que é possível, principalmente se aplicarmos a nossa vontade. E todo aquele conteúdo que ele nos deu é para que nos preparemos como espíritos a dias gloriosos que vêm pela frente. Quando lemos em O Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem de Bem, são alguns itens que é possível ser feito e que Jesus já nos ensinou há 2 milênios, em 3 anos. Quando lemos lá que o homem de bem tem fé em Deus, quando observamos que o homem de bem ele não perde uma oportunidade de ser útil, valoriza as questões espirituais acima das materiais, que busca a real justiça, a ponto de não querer fazer ao próximo aquilo que não gostaria que o próximo lhe fizesse, que vai trabalhando as virtudes que caracterizam o reino dos céus, ou seja, dos espíritos já mais purificados, da paciência, da bondade, do perdão, da benevolência, da indulgência, da perseverança, da renúncia a si mesmo, da abnegação, o esquecer a si mesmo. São itens que Jesus nos ensinou e exemplificou. É difícil quando não estamos dispostos a colocar em prática, diante dos nossos tormentos, realmente é difícil. Mas quando percebemos que somos, em essência, seres espirituais, temporariamente vivendo num corpo de carne, como é importante valorizar a cada instante os ensinos de Jesus. Como é importante fazermos uma escolha, lembrando de que toda ação vai gerar uma reação, que aquilo que falamos, que pensamos, tudo aquilo que agimos, trará consequências positivas ou negativas para nós mesmos. Como é importante nos recordarmos de tantas passagens dele e percebermos que já está na hora de seguirmos esse modelo, esse divino médico que veio curar a nossa alma. Da mesma forma que nós, quando confiamos num médico, o seguimos, se ele muda de um consultório para outro, vamos atrás, queremos passar por ele, ele nos recomenda determinado remédio, tal procedimento, e nós fazemos porque confiamos no mesmo facultativo médico, porque em Jesus ainda não confiamos a ponto de utilizarmos o medicamento do Evangelho, as pílulas das bem-aventuranças, a renovação seguindo os exemplos dele. Jesus foi o exemplo autêntico de como se deve viver na Terra. E se pegarmos os momentos finais, onde ele foi abandonado, esquecido, vilipendiado, ironizado, agredido, ele deu testemunho do que fazer. Ainda pediu ao Pai que perdoasse a todos os seus algozes, porque não sabiam o que faziam. Deu testemunhos de solidariedade fraterna e amorosa, recomendando João a sua mãe, eis aí sua mãe, mulher, eis aí o seu filho, desapegando-se ao extremo, mostrando que o reino dele não era da terra, mas do céu. E justamente pelo fato do reino dele ser da terra, não ser da terra e ser do céu, ele afirmava que o Filho do Homem não tinha um local para descansar a cabeça. Nasceu
numa manjedoura, mostrando que todos os valores humanos, materiais, aqui ficam. Vamos percebendo o quanto precisamos viver Jesus, sentir Jesus e colocarmos de uma vez por todas que certas situações nunca mais repetiremos. Eis que é chegado o ano novo, eis que temos 365, 366 nos anos bissextos, para fazermos algo diferente em prol de nós mesmos, evangelizando-nos. E vamos fazer a mesma coisa? Militão Pacheco, no livro O Espírito da Verdade, afirma que somos constantes na inconstância e fiéis à infidelidade, mas que se não fosse para mudar algo, não reencarnaríamos. E se nós estamos reencarnados é para mudar. Mudar a forma como a gente vê, como a gente trata o outro. Olhar a família na sua magnitude mais intensa, como pérola, como uma riqueza para a nossa escala evolutiva. Aqueles seres que nos trazem dificuldades como sendo oportunidades de crescimento, fontes de bênção a cada um de nós. Então, diante disso, vamos nos propor a mudar, a fazer as coisas com mais vontade, a sentirmos mais, sentirmos o Evangelho na nossa vida, estudarmos o Evangelho para nós e não para apontar o erro dos outros, saber que ninguém muda o outro, principalmente por palavras, mas que talvez, mudando o próprio procedimento, o outro seja influenciado por isso. E, lembrando do apóstolo Pedro, quando foi pedir contas a Jesus, do porquê que o discípulo amado deveria permanecer até o final dos tempos, Jesus responde a ele: que te importa os outros, Pedro? Segue-me tu. Muitas vezes estamos preocupados com os outros, esquecidos das nossas obrigações. Quais são os nossos deveres? Qual é a nossa obrigação moral a cumprir com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, diante de Deus, diante de Jesus, dos nossos mentores espirituais, da casa espírita, da comunidade, da sociedade em que vivemos? O que temos que fazer? Qual é a nossa obrigação? Qual é o nosso dever? E quando estamos preocupados em cumprir o dever, não temos tempo para observar o erro alheio e passamos a ser severos para conosco, indulgentes para com as falhas alheias. Eis a proposta. Então, Jesus, que é esse grande manancial da nossa vida, sempre foi esse foco atrativo, esse ímã que nos faz aproximar dele. Abramos os nossos corações nesse momento para que ele também cada vez mais penetre no nosso íntimo através de sua luz, que sempre se acendeu e vibrou em nossa direção. E direcionados a ele, vamos pedir, querido Jesus, abençoe os nossos lares, as nossas famílias, os entes queridos que estão nos hospitais, nas clínicas de recuperação, os idosos nos asilos, as crianças nas creches e orfanatos, aqueles que estão nos vícios. Envolva e ilumine os andarilhos, aqueles que estão nas ruas, as penitenciárias. Faça luz sobre aquelas mentes, Senhor, e aqueles corações. Envolva os governantes do Brasil, para que governem pelo povo e para o povo, vinculados ao Pai. Ilumina todos aqueles que estão nos livros de prece, nos grupos de oração, para que sejam visitados pelos bons espíritos nesta hora. Envolva a nossa água, fluidificando-a, depositando nela os recursos que mais precisamos para o nosso bem-estar e equilíbrio físico, espiritual, emocional. E, finalmente, ilumine, Senhor, a cada um de nós, todos os centros de força, o nosso centro coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, esplênico, genésico, que
Que sejamos iluminados da cabeça aos pés, cada célula do nosso corpo físico e espiritual, toda a nossa corrente sanguínea. Que estejamos com a imunidade fortalecida e fortalecidos espiritualmente, que sigamos em tua direção de forma resoluta, fazendo aquilo que precisamos fazer como espíritos. Muito obrigado, seja conosco hoje e sempre, assim seja.